Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp Cidadania, que hoje vai conhecer o trabalho do GAIA, Grupo de Assistência ao Idoso, à Infância e à Adolescência. Aqui no estúdio, ao meu lado, as nossas convidadas, Sônia Maria Fernandes, que é fundadora do GAIA e voluntária na captação de recursos. Muito obrigada pela participação, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer. E também a Irene Isilda da Silva, que é a presidente do grupo. Irene, muito obrigada, muito bem-vinda. Muito obrigado, eu que agradeço pela presença e o convite. Vamos começar do início, então? Pode. Primeira pergunta para a gente se apresentar. Sim. O que é o GAIA? O GAIA é uma organização social sem fins lucrativos que tem como missão desenvolver na comunidade ações e projetos com caráter democrático, participativo para o exercício da cidadania. Sônia, você é a fundadora? Sim, sou fundadora. Uma das. Comigo temos algumas outras pessoas, mas muito particular a minha irmã, Ângela Vicentini, que foi que comigo começou os primeiros passos para a organização. E por que começar um projeto como esse? Vamos contar um pouquinho da história. Eu sei que deve ter muita coisa por aí. Sim, tem sim. Na verdade, a grande inspiração nossa veio da nossa infância, né? Nós fomos criadas numa família que tinha como uma atividade muito ativa participar das pastorais sociais da Igreja Católica, né? E lá a gente buscava, de várias formas, atender as pessoas da comunidade, as pessoas que mais procuravam, né? Naquela ocasião, a pastoral social. E eu sempre fui muito encantada, igualmente a minha irmã. Nós participamos de vários movimentos da igreja, entre eles um movimento muito importante na década de 80, né, que era o movimento da teologia da libertação, uma corrente de pensamento da Igreja Católica, que nos levava a fazer cada vez mais a opção pelos pobres, né? Então, acho que essa foi uma grande marca que ficou em nós, né? E aí passou os seus anos, cultivamos esses valores, esse jeito de fazer igreja. E em 2003 nós optamos por não estar somente nos espaços da Igreja Católica, mas em outros espaços, fazendo com que essa vertente, né, e esses valores que tinham sido colocados em nós, ganhasse vida e representatividade na nossa comunidade. E aí começou, né, um desejo de escrever projetos. Nesta ocasião eu já estava formada em serviço social, a minha irmã era psicóloga também. É uma vocação mesmo, né? Uma vocação, né? E aí a gente começou a sonhar. E estamos sonhando até hoje. São um dos nossos lemas, sonho, né, Irene, o sonho em mutirão. Então a gente leva essa bandeira, né? Acabamos de completar 20 anos de estrada como GAIA e nos tornamos mais independentes da Igreja Católica, né? Rompemos com a prática do trabalho social só na linha da caridade, entramos na linha do direito, né? Atuando pelo direito, pelas políticas públicas. Ou seja, a ONG já anda sozinha com as próprias pernas. Sim, sim. E aí estamos até hoje neste lugar, Gaia, né, que na mitologia grega é o nome do planeta, né, a casa comum, e fazendo com que esse sonho ganhe novos adeptos e leve adiante, independente da gente estar no comando, mas a gente quer que ele esteja sempre ilustrado e iluminado por essa história. Ótimo. E Irene, me conta como é que é o trabalho de vocês, o dia a dia de vocês, como é que o grupo trabalha? Quem são os assistidos? Me conta um pouco. Bom, então, como a Sônia já pontuou, os assistidos são crianças, idosos e adolescentes, vamos dizer assim, né? A gente tem algumas parcerias, alguns projetos. Uma das parcerias é com a Prefeitura de São Paulo, né? Então nós temos o NCI, que é Núcleo dos Idosos, e temos o SEI, que as pessoas chamam que é a antiga creche, né? Que é o Centro de Educação Infantil. Nesse contexto, a gente tem uma parceria tanto com
assistência social, SMADs, quanto com a educação da Secretaria do município de São Paulo. Então, nós atendemos, na verdade, crianças na faixa etária do SEI, né, de 0 a gente tem o infantil agora, então de 0 a 5 anos, e atendemos os idosos, né, acima de 60 anos. Então, nós temos um atendimento não só presencial, mas temos um grupo de idosos que a gente faz o atendimento também domiciliar. Aliado a isso, a gente tem vários parceiros e vários projetos, né? Então, a gente tem um projeto de formação, que é com o Instituto Mali, a gente tem um outro projeto de ação, que é o Calamares, a gente tem também uma outra iniciativa que se chama Casa Rosa, que atende mulheres, né, com menos de 60 anos, porque também foi um mapeamento territorial que surgiu no Gaia, que, como a Sônia mesmo colocou, né, essa grande mãe, a necessidade dessas mulheres de terem realmente uma representatividade não só social, como territorial, e trazendo também para a gente uma questão de violência doméstica, uma questão de feminicídio, uma questão de racismo, de falta de entendimento e de diversidade. Então, o Gaia hoje atende todo esse percurso. Anteriormente, nós tínhamos 9 serviços, hoje temos 4, né? Por conta da pandemia, por conta da falta mesmo de apoio, que as próprias políticas públicas do Estado não dão conta, nós achamos melhor trabalhar com menos é mais. Então, nós tivemos um ILPI por um tempo, de Parelheiros, que hoje está num outro segmento, com uma outra instituição. Tivemos o CCA, que é a convivência dos adolescentes. Tivemos um CJ também, que hoje está com uma outra instituição, não é? Acho que mais ou menos consegui te dar, Bruna, um panorama. Um panorama, com certeza. Se Sônia quiser complementar mais alguma coisa dentro disso que a gente falou, mas obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que estou aqui aprendendo com vocês e admirando esse trabalho. Eu só queria um pouquinho mais de detalhe dessas 4 iniciativas. Eu entendi bem a última, né, que é voltada para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso. E as outras? Me conta um pouquinho como é que funciona cada um deles. É assim, o NCI, ele atende idosos dos 60 anos para cima, tá? E ele tem como objetivo justamente oferecer para esse idoso um empoderamento. Não é uma questão de caridade, tá? É uma questão de assistência social, e aí dentro disso nós temos o quê? Um núcleo de trabalho. Então o NCI é composto, né, de uma gerente, de uma psicóloga, de um assistente técnico, do orientador, e junto a isso nós temos o que chamamos de oficinas, tá? Uhum. Então, nós temos um cronograma, então cada dia da semana, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, os idosos são atendidos, não é? Em diferentes modalidades de fortalecimento muscular, tá? Uhum. De pilates, tudo voltado para essa faixa etária. E nas quartas-feiras à tarde, a gente tem o nosso grande hall, nosso grande quilombo, podemos chamar assim, que é o Momento Cidadania, que é o momento onde esses idosos todos se integram com toda a equipe, né, para que tenham a possibilidade de compreender o que é esse exercício da cidadania, o que é essa educação popular. Então, muitas vezes a gente tem um pessoal da assistência social trazendo uma conversa, a gente tem o pessoal das UBSs próximos trazendo também uma palestra sobre a saúde, porque uma das coisas que a gente percebeu, por exemplo, depois da pandemia, que a saúde mental ficou bastante comprometida, não Sim. só nos idosos, mas nas crianças, em todo mundo. Então, o objetivo é um núcleo de convivência. Então, o idoso não vai lá para sentar, com todo respeito, a fazer crochê ou só jogar dominó. Não. Existem as ações. Existe um artesanato? Sim. Mas existe um artesanato que tem como objetivo que essas pessoas não só aprendam, mas se autovalorizem. Muitos idosos ali são o carro-chefe da sua família. Embora já aposentados ou viúvos, ajudam no sustento da família. Então a pessoa está ali num processo muito significativo. E aí existe uma parceria com o SMADs, que é o órgão da prefeitura, que cuida dessa parte da assistência social,
Porém, né, o que se recebe dessa ajuda não é suficiente para dar conta de... Nós temos 120 idosos presentes e mais 80 domiciliares, tá? Então, nós vamos atrás de outras ações, de eventos, de parceria, de recursos, como o Instituto Pinheiro é um que nos acolhe também, para que a gente possa não só contemplar os oficineiros, mas também oferecer uma formação de maior qualidade para esses idosos. E quem são esses idosos? A maioria deles são da territorialidade, né? São pessoas que são moradores ali da região e nós, basicamente, somos a única instituição que atende a região dos idosos ainda com essa preocupação e essa qualidade, tá? Então, ao longo desses 20 anos, né, o Gaia tem toda uma história e dentro dessa história existe esse núcleo de idosos que a gente atende presencialmente e domiciliarmente. E eles não pagam nada para participar do Gaia, para estar ali presencialmente? É o Gaia quem cuida desse empreendimento, né, acho que Sônia? Uma coisa que vale a pena destacar exatamente. É que nós temos um convênio com a Prefeitura para atendermos 200, mas nós estamos atendendo 340. Né? Então, isso requer da organização um engajamento, por isso a minha captação de recursos, né? Para que o convênio sustente, mas que a organização também sustente esse convênio, que não dá conta dessa demanda tão alta. Né? E como é que é esse trabalho, Sônia? Você fala da captação de recursos? Exato. Sim. Como é que vocês buscam essas pessoas também, esses parceiros, né? Sim. Por algum tempo, nós fomos muito dispostos a fazer captação de doadores, né, que eram uma sensibilização na comunidade, com os comerciantes, né, para poder ajudar na oferta da qualidade do lanche, porque eles todos fazem oficina e tomam lanche antes de ir embora. Né? Então, a gente tem uma balança aí entre a energia que se consome e reabastecê-los para ir embora com, né? E aí a gente foi galgando e começamos a fazer eventos, né? E aí a própria comunidade se envolve muito, porque nós temos uma credibilidade importante. Isso eu acho que com muita sinceridade é importante falar, né? Que a nossa comunidade confia muito no trabalho, né? A história de 20 anos costurou isso entre os que moram na comunidade e os que não moram também. Então a gente tem Campo Grande, é o último distrito da subprefeitura de Santo Amaro, já chegando na cidade de Ademar. Quantos colaboradores hoje no Gaia? Nós temos uma média de, colaboradores diretos, umas 150 pessoas. Mas agora nós nos engajamos na Nota Fiscal Paulista, que é uma política de Estado, né, do Estado de São Paulo, e que com muito esforço nós conseguimos, há 6 anos eu tento, e agora a gente conseguiu, esse foi o nosso primeiro ano de captação, e que está fazendo uma diferença enorme, né? Muito grande, porque a gente fazia eventos, a gente vendia rifa, a gente promovia passeios, né? E com muito esforço para ter um retorno muito significante, né? Não posso dizer desprezível, porque claro que nunca foi. Mas a gente nunca teve um fôlego assim, nossa, vamos respirar, que tem uma conta esse mês que nós temos que pagar e não precisa demandar tanto trabalho, né? Porque a adesão da Nota Fiscal Paulista é um sistema que precisava até ganhar mais espaço na mídia, né? Por ter o governo do estado, na ocasião, ter feito essa sacada de envolver as pessoas para optarem pelo CNPJ de uma organização social e a partir da adesão, então, contribuir, isso, ao meu ver, deveria ganhar mais espaço na mídia. Né? O que mudou na vida de vocês? Não, totalmente, né? Totalmente. Porque, por exemplo, eu quero dar um exemplo. Esse mês, fica à vontade. Nós tivemos um aumento na conta de água, assustador, porque nós tivemos uma obra, né, que foi realizada por uma emenda parlamentar e, ao mesmo tempo, a conta da água ficou para nós, para a organização. E o convênio não pode receber esse aumento, né, porque não se justifica.
A conta da água pelo convênio é o gasto com o usuário, né? E esse foi com a infraestrutura. Então, você não teria como justificar Sim, aquilo, né? E para você ter uma ideia, nossa conta de R$700 pulou para 3.000. Então, como é que a gente paga R$2.300, né? Fazendo rifa, tirando... Tirar de onde? Né? Da pedra. E aí, graças a Deus, esse mês, a gente, com o nosso esforço de adesão, a Nota Fiscal Paulista, né, traz um retorno muito importante. A gente aumentou, assim, posso dizer, em 60% de captação de recursos, né? A nossa capacidade de capacitação. Então, ainda é um programa que precisa chegar mais na consciência. Vamos dar esse espaço, então. Como é que ele funciona na prática? Então, existe um site da Nota Fiscal Paulista que você pode entrar lá, acessar, e aí você faz o cadastro como quem vai aderir, né? Quando chegar na entidade que pergunta, você coloca o CNPJ da organização. No caso, Gaia, 07, 040, 234, 001, 01. E ali, a partir dali, toda vez que você repetir o teu CPF na compra que você vai efetuar no supermercado, numa loja... Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, imposto, pedem, né? A proporcionalidade do imposto que aquele comércio paga vem para o nosso CNPJ. Então, dependendo do item que você compra, do número de notas que você realiza e que você pede no balcão, você ajuda muito uma organização social. No final do mês, muito. A diferença é gritante. Há muita diferença. Nossa, hoje nós estamos podendo projetar o que nós queremos com a média dessa captação, o que nós queremos efetivamente realizar com esse recurso nos próximos 5 anos. Só que agora o meu papel e da Dayana, que é uma colaboradora, né, muito importante para nós, ela tem trazido, assim, vamos criar estratégias para que as pessoas acessem esse programa. Então, nós criamos um vídeo, estamos disparando nas nossas redes sociais, estamos o tempo todo lembrando nas redes sociais, conheça a Nota Fiscal Paulista e seja um colaborador. E nós não podemos perder de vista o papel da Nota Fiscal Paulista, Cidadania. Que é o controle desse dinheiro para o governo. Então, assim, a gente fala com muito prazer sobre isso, Sem né, Irene? dúvida. Porque em 20 anos nós nunca conseguimos, assim, olhar no resultado de um mês e falar, nossa, nós conseguimos captar uma média que está muito acima do que era, então, conseguido pelos nossos esforços, né? Mas a gente também mantém os nossos eventos, a gente tem uma Nota Fiscal Paulista, uma festa junina, né? Uhum. Que o ano passado fizemos muita captação pela Nota Fiscal Paulista na nossa festa. Né? Vamos aproveitar aí nosso Instagram, convidar as pessoas, fizemos um plantão. E aí, lá na festa junina também, que é um espaço de integração, de parceria, agora era uma fonte de captação de recursos para nós. Né? Que a gente ficava o ano inteiro controlando aquele saldinho, porque era o único que a gente tinha efetivamente. Exato. Agora, a gente já consegue olhar para a nossa festa junina como uma festa de espaço para empreendedores, de pessoas que fritam pastel, que da comunidade, para todo mundo, que vai poder nos ajudar, mas também levar o seu ganha-pão. O ano passado a gente já vislumbrava, né? Já começou, com 3 meses de adesão na Nota Fiscal Paulista, eu falei, acho que a nossa festa junina já pode ser um espaço de empreendimento social, né? E não ficar pensando nessa captação mais para a organização. E isso tem sido uma luz para nós. Né? Ótimo, porque já estão nascendo outras iniciativas que a comunidade, poxa, vamos fazer um espaço assim de a feira do empreendedorismo. Nós já queremos levar essa feira do empreendedorismo para fora do nosso espaço, né, de sede. E eu acho que é isso. E quando vocês têm essa tranquilidade também, os assistidos sentem. Com certeza. Né? Porque você tem mais tranquilidade de fazer aquilo ali, de dar as oficinas, né? De oferecer aquele alimento, sem aquela preocupação
de que, poxa vida, será que mês que vem nós vamos conseguir estar aqui? Agora, essa questão da nota fiscal paulista é uma das maneiras de colaborar com o Gaia. Sim. Quais as outras, Irene, além da festa junina, Então, super famosa já? Vai lá. Vá lá assistir, acesse também a nossa página do Instagram, @oscar_gaia, para você também acompanhar. Então, para além disso, a gente falou das parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, o Instituto Mali, né, que é um instituto de formação de educadores, né? Então, é um instituto que você trabalha um projeto dentro daquilo que você tem como ideia de territorialidade, principalmente educacional. Então, nós elaboramos um projeto, encaminhamos para eles avaliaram, né? E aí eles nos apadrinham, digamos assim, né, com uma ajuda, e esta ajuda possibilita que a gente contrate formadores para trabalhar principalmente com os educadores, com os nossos educadores que atuam no SEI, e também os nossos funcionários que trabalham no INCI, né? Então, porque a gente tem uma visão de educação infantil, uma educação mais humanitária, mais de acolhimento. Então, nós temos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né? Somos escolas parceiras, como a Prefeitura de São Paulo traz. Porém, o nosso processo educacional, o brincar através como um processo de vivência e de aprendizagem da criança. Então, se você chega nos nossos SEIs, por exemplo, eles não têm televisão. Nós trabalhamos com eixos da natureza, os elementos da natureza, os 4 elementos, as estações, né? Então, quando a gente fala numa festa junina, por exemplo, que é a festa da colheita, tá? Então, é um olhar, né, dentro de uma pedagogia mais humanitária, como nos lembra bem Paulo Freire, Rudolf Steiner, e para isso, justamente, a gente tem esta parceria, né? Nós temos também a parceria com o Calamares, né? Que é um espaço cultural, né? Que também a gente, em conjunto com eles, trabalha os nossos espaços, somente o espaço da sede, onde funciona o NCI, e o espaço deles também. Então, à medida que, como a Sônia mesmo colocou, nós estamos num território que, modéstia à parte, somos muito respeitados. Então, hoje a gente tem também parcerias que vêm à nossa porta, conhecer o nosso trabalho e oferecer também esse processo, né, de ajuda mesmo, de parceria. Exatamente. Vocês têm muitos voluntários lá? Nós temos bastante voluntários, né? Temos uma média de 50, mais ou 47 voluntários. Então, tudo isso... Que, inclusive, fazem captação de recurso também a nosso favor. Para nos ajudar. A Catarina, né, exatamente, uma voluntária nossa, que foi embora para os Estados Unidos, apresentou o nosso trabalho para a BGR, Associação Budista Americana. E nós estamos no 5º ano de parceria para capacitação de mulheres com idade entre 18 e 59 anos, no curso de cuidadores para pessoas idosas. Então, ela pegou o nosso know-how de trabalho com idoso. Eu apresentei a demanda de dar uma formação, né, uma formação mais consistente também, né? Continuada, eu chamaria, né, para familiares e para pessoas que tinham interesse em trabalhar. Isso virou um projeto, né? Ela está hoje nos Estados Unidos, é ela que praticamente lê primeiro, eu escrevo, eu e a Dayana, Irene transforma do inglês, ela meio que dá uma requintada, né? Porque ela viveu no Brasil, ela nos ajuda, e é uma ajuda muito significante, né? Que nos ajuda bastante. 5 anos, né? Que a gente 5 anos. E a gente ajuda também na potência dessas mulheres em ter o cuidador, saber que o cuidador, além de cuidar na ótica que a gente entende, aprende e executa o cuidado nas nossas ações, mas que ela também tenha isso como uma geração de renda, né? Então a gente forma e elas vão para outros cursos,
É muito legal, é um movimento e muito bem gostoso. assim, Elas participam dos cursos prazeroso. na Câmara Municipal, Exato. né? Através de São outras vidas redes. transformadas, né? Exatamente, Totalmente. participam dos conselhos, de fóruns. Inclusive as nossas. Exato. A gente vai Então, falar só uma sobre vida. isso. Então, eu acho que essas parcerias são importantes. Então, isso marca o território também, né? Então, é esse olhar, né? E a gente vê também as nossas educadoras, porque no nosso entendimento, todos que estão dentro da instituição de ensino ou mesmo na sede são educadores. Então, é quem cuida da limpeza, é quem cuida da comida, né? É quem está com os alunos na sala de aula, é quem está na coordenação, é quem recebe, né? Então, a gente tem sempre esse cuidado, né? Quando a gente pensa, inclusive a gente trabalha com o tema gerador, é esse cuidado realmente desde a entrada até a chegada no lugar de destino. A gente vai falar a respeito dessas vidas transformadas daqui a pouquinho no próximo bloco. Fica por aí, a gente volta já já. Estamos de volta para um segundo bloco de informação, de entrevista. Estou recebendo aqui hoje no nosso estúdio a Sônia e a Irene, falando a respeito do Gaia, um projeto muito bacana que atende crianças, adolescentes e também idosos. No bloco anterior, Irene, a gente estava falando muito a respeito do trabalho de vocês voltado para as crianças, né? Falamos ainda um pouquinho antes a respeito também do trabalho que vocês fazem desenvolvido para as mulheres que já sofreram violência. Eu queria entrar mais nesse assunto, nesse bloco. Me conta um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês nesse sentido. Então, a gente falou do próprio Gaia, né? A gente tem, por exemplo, do Momento de Cidadania, que acontece nas quartas-feiras, né? A gente não só acolhe, mas também exerce a escuta e também convida pessoas, colaboradores nossos, para, junto com a gente, trazer, né? Por exemplo, palestras. Então, vem uma pessoa da UBS, por exemplo, falar dos cuidados, dos empoderamentos. Nesse caminho, a gente percebeu a procura de muitas mulheres numa faixa abaixo dos 80 anos, né? Com essa situação de vitimizada mesmo. Dos 60. Né? Desculpe. De 60 anos, abaixo de 60 anos. Que descobriram que estava numa situação como essa. Sim. Numa situação, né, como essa. E aí, justamente, a gente tinha esse espaço, que é onde é a Casa Rosa, que era um espaço anteriormente do Mucussô, né, que era um grupo de adolescentes, de judô, né, que conseguiu ser locado numa praça próxima da região. Então, como nós já tínhamos conseguido a concessão desse espaço, optamos então por usar esse espaço como Casa Rosa, porque é um centro de acolhida justamente para mulheres que têm menos de 60 anos. Tá? Então, a Casa Rosa, elas têm conversas, elas têm pilates, elas têm aula de artesanato, tem uma série de coisas. Qual era o objetivo? Era mostrar para essas mulheres que existia uma saída, digamos assim, no fundo do túnel. Né? Que elas não estão sozinhas. Que elas não estão sozinhas, porque muitas numa situação de flagelo, de violência, se sentindo incapazes, né? Vivendo uma situação de violência doméstica em casa, não só física, mas verbal, e emocional. Se dando conta de que não servia para nada. Exatamente. Né? Então, esse espaço dá oportunidade para que elas tenham essa visibilidade. E elas trazem o depoimento para a gente. Nossa, o quanto elas são capazes. Né? Então, isso foi importante, porque não é só, é um caminho, tem uma captação de recursos, porque tem uma contribuição, né, mínima a ser feita, até porque nós temos despesa com luz, com água, mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? O quanto essas mulheres estão se sentindo respeitadas, ouvidas, né? Porque eu acho que a escuta é um processo muito importante dentro desse segmento.
Sobre isso, Sônia, você destaca alguma coisa? Lembra de alguma história relacionada a isso que você disse, poxa, acho que aqui nós fizemos a diferença? Sim. Uma das nossas assistidas, eu chamaria assim, acho que é importante eu contextualizar um pouquinho que a Casa Rosa ela é uma iniciativa muito recente do Gaia. Nós começamos em julho do ano passado. Ainda não conseguimos fazer captação de recursos para efetivamente implantar a casa nos moldes do projeto a que ela veio, mas nós estamos experimentando isso, agregando para a comunidade esse espaço como um espaço de convivência, como um espaço de escuta. Começamos esse mês uma sessão de arte-terapia com 8 meses de duração, através de uma voluntária, né, que veio para desenvolver o trabalho acadêmico dela, com essa, né, sistemática reunião toda quinta-feira às 4 horas da tarde, e que tem sido um espaço que me incentiva. A casa tem um caminho e nós não vamos abrir mão disso, né? Mesmo que neste momento ainda não estejamos com ela tão identificada com a natureza que ela nasceu, né? Mas a natureza nasceu dessa escuta. E aí não foi muito tempo, uns 2 meses e meio de casa, eu fui procurada, eu estava lá para uma reunião, inclusive, e fui procurada por uma moradora da casa, da comunidade, que gostaria de entender o que era a casa, né? E nessa conversa, sentei com ela, tudo a gente gosta de sentar, de fazer conversar sentado. E a gente tem um ditado, né, que nos acompanha, aquilo que é conversado sentado não se muda de pé. Então vamos sentar para conversar. E ela, para deixá-la também mais à vontade. Muito à vontade. E ela começou a me trazer as questões da filha. E que ela não estava se sentindo impotente de não saber o que fazia com a filha, que estava morando numa cidade vizinha, e com uma criança de 1 ano e 4 meses, e que ela estava esperando a notícia que a filha ia aparecer morta, ela dizia. E eu disse para ela, mas você vai esperar essa notícia? Né? O que é que você tem para fazer, né? E fui nesta linha de empoderamento, de fazer com que ela voltasse no outro dia, tivesse coragem de me contar mais um pouco. E depois, no outro dia, mais um outro pouco. E aí eu consegui com ela, e foi ela quem decidiu, não fui eu, nem foi a minha orientação, só fortaleceu ela, dizendo para ela, você não está sozinha e não vai deixar a sua filha sozinha. Mas esse é um caminho muito difícil e a gente precisa se sentir forte para fazê-lo. Para concluir, ela levou algum tempo, mas ela conseguiu encorajar essa filha via telefone, porque a filha até então só ligava para ela, não vinha mais, porque sofria lá uma ameaça do companheiro de que a mãe dela não devia saber do que ela estava vivendo. E ela estava tolhida de encontrar a neta, que era a criança, e eu disse, isso não pode. Aí, né, a rede funciona muito bem, mas a gente precisa estar articulado para isso. Eu comuniquei o Conselho Tutelar da cidade, nós comunicamos o apoio da assistência social via secretaria da cidade. Essa moça foi atendida, né, em sigilo. Ela conseguiu dar alguns passos, alguns comandos para a vida dela, que fez com que ela encontrasse um jeito de vir para a casa da mãe. Ela foi vindo, ela hoje está morando no nosso bairro. A mãe alugou uma casa para ela, porque o filho de 20 anos voltou a morar com ela. A criança dela, eu falo isso com muita alegria, a criança dela está na nossa creche. É impressionante a força do diálogo, da união. Ela foi, para mim, aquela senhora, que eu prefiro guardar o sigilo do nome dela, para mim, aquela senhora, ela me impulsionou a confiar nesse projeto e que a gente ainda está, assim, galgando o que espaço que nós estamos assumindo ainda, né, nessa comunidade, nesse lugar, para que a gente possa ter uma equipe, né? Porque eu fiz essa intervenção pela minha experiência. Eu estou há muitos anos, né, nessa área, eu tenho essa bagagem. Eu não estava ali como uma assistente social em
em exercício, porque eu já sou aposentada, estou num lugar em outro lugar na organização, mas naquele momento aquela dor me tocou de tal maneira que eu falei, essa casa nasceu para isso e eu preciso ajudá-la. Né? E agora nós temos a Maria de Norá, que é uma pedagoga nossa, que vem de uma história, né, de Maria da Penha, de fortalecimento, que encontrou na nossa organização um espaço, que ela retomou os estudos, que ela está hoje coordenando a casa, pela identificação que ela tem nessas narrativas e nesses diálogos de situação de violência, e que eu estou só confiando que no próximo programa nós vamos trazer mais histórias para você de superação. Né? Poxa, mas aproveitando, a gente teve já uma família transformada. Esse projeto já deu certo, né? Totalmente. O que ele pode fazer ainda é de uma potência que só observando realmente o que vai acontecer. Só que requer uma outra estrutura que a gente ainda não tem, né? E que a gente está procurando captação de recursos para isso. A BGR está muito interessada nesse nosso projeto, porque a linha do projeto que ela financia já é do empoderamento pela geração de renda, e essa é a primeira oportunidade que a mulher precisa ter. Ela precisa ter dinheiro, ela precisa ter independência financeira para ela sair dessa situação. Né? Muitas, inclusive, não saem porque não tem dinheiro, não tem filho, não sabe como vai manter o filho, não sabe onde vai morar, e aí acaba se submetendo a essa violência. Né? Mas quando você encontra um lugar que te apoia, que te diz que você é capaz, a gente não sabe de onde, né? Mas surge a luz no fim do túnel, foi exatamente o que aconteceu com relação a essa história. Agora, com relação ao empoderamento feminino, eu gostaria, Bruna, de te pedir licença para te falar um pouco dessa nossa história. Minha história, 20 anos realizando sonhos em mutirão, é a história do Gaia, que acabou de ser lançado na nossa comunidade, né? Aqui, para ficar melhor a visualização. Isso. E aí dentro a gente vai encontrar uma história linda de superação, que é da Daniele, uma menina que eu atendi no nosso centro de convivência para adolescentes, lá atrás, em 2003, né? E que se tornou uma mulher, hoje está no último ano de pedagogia, né? Que ela não passou pela situação da violência no sentido de gênero, né? Não é essa violência, mas ela passou pela privação, né? de outras formas de violência, de privação que ela teve de estudar, né? De se tratar, de curar um problema que ela nasceu com ele. E ela tem um relato aí, Daniela está segurando uma boneca. 38. 38. Que ela hoje é uma quase professora da nossa rede, né? Da nossa escola. Ela está no último semestre também de uma parceria que nós mantemos com a Uninove, a universidade, que oferece para a gente bolsas de estudo para os nossos trabalhadores e colaboradores. Ela foi uma das premiadas pela bolsa e está levando muito a sério, mas ela também é uma empreendedora de bonecas. Ela faz bonecas de trabalho manual. E é esse trabalho manual que a trouxe para esse lugar de empoderamento feminino, né? Esse livro, Minha História 20 anos realizando sonhos em mutirão, tem a história dela, mas tem outras histórias também? São as histórias que fazem a história do Gaia. Exatamente. São 20 histórias que fazem a história do Gaia. A minha, inclusive, a da Irene, cada uma das fundadoras, a minha irmã, Ângela, cada um contou um pouco da sua história com a história do Gaia. Conta um pouquinho pra gente, gente ficar mais emocionado ainda nesse programa aqui, porque já tivemos alguns relatos, né, da história da mulher que, enfim, era vítima de violência doméstica. Sim. Já vimos aqui, conferimos o projeto que vocês fazem com as crianças, com os idosos, e a gente sabe que é o dia a dia que faz a diferença, né? Exatamente. No final das contas, vocês mudaram a vida de muita gente, mas eu queria agora perguntar para vocês o que o Gaia mudou na vida de cada uma. Então, começando pela Sônia? Pode começar pela Sônia. Pode ser. O Gaia, ele me transforma todos os dias. Ele muda, ele me revoluciona todos os dias. Desde a hora que eu entro lá naquele espaço, que eu percebo aquelas pessoas acolhidas, seguras,
né? Falando das suas histórias. Você é a fundadora. Sou a fundadora. O que passa na sua cabeça quando eu te pergunto, poxa, em algum momento, lá no início, você pensou que isso não pudesse dar certo? Você teve medo de entrar nesse projeto? Vendo hoje como é que ele está, o que ele faz, o que realiza, qual é o sentimento que dá no seu coração? Eu sempre, eu tinha um pouco de timidez assim no início, mas eu sempre fui muito motivada para o trabalho social, né? E muito encorajada pela minha avó, que hoje já não está mais nessa dimensão, mas que foi parteira em Minas Gerais. Então, assim, eu peguei muito a coragem da minha avó de parir, sabe? De ter em mim, nas minhas mãos, a capacidade de trazer a vida. A minha avó fazia isso com as mãos lá em Minas, quando não tinha médico, e eu acho que eu herdei um pouco isso dela, né? Então eu me sinto uma pessoa muito corajosa, mas isso não significa que eu não tive medo. Em muitos momentos, sobretudo quando eu comecei a entrar no campo político, eu tive muito medo, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Quais né? os medos que você tinha? Eu tinha medo um pouco da minha, da forma como eu sou muito, eu tenho muita energia, assim, eu sou uma pessoa muito enérgica, do ponto de vista de intensa, eu diria. E às vezes no meio político eu me assustava. Você precisa ser um pouco mais ponderado? Eu me assustava porque eu falava e eu sentia que assim, eu tinha causado alguma coisa que naquele momento eu nem me dava conta. E eu falava, mas eu só estou dizendo que eu acredito, né? E isso foi uma lição para mim. O Gaia, a minha militância, eu coordenei o Fórum da Assistência Social por 10 anos na Câmara Municipal. Aquilo para mim foi talvez uma quarta ou mais via de formação da minha vida, né? Olhar para aquele lugar que é a Casa do Povo, né? Como é aqui, e muitas vezes senti que eu não podia dizer tudo o que eu pensava. E aquilo me intrigava. E eu falava, como assim? Eu preciso dizer o que eu acredito. E por vezes eu fui aprendendo, por vezes eu fui abrindo mão. Mas o Gaia me trouxe até aqui. Eu estou aqui porque o Gaia existe. E ele existe em mim e fora de mim hoje, né? Com todas as minhas características, inclusive, que eu identifico na identidade institucional, características que são muito minhas. Porque eu, como fundadora, minha irmã, nós sempre fomos muito atuantes, né? Eu vivi isso intensamente, né? Então, eu digo que, por outro lado, eu ainda tenho alguns medos, né? Tanto que hoje, quando eu cheguei aqui, eu sou tão dada, né? A comunicação, a me colocar. Mas quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, será mesmo que eu tenho que falar aqui, né? Porque vem essa coisa que está associada à minha responsabilidade, né? Do que eu falo, como eu falo, em que momento eu falo, né? E isso foi um aprendizado que eu tive do Gaia. Para além disso, o Gaia é a minha fonte de captação de pérolas. É onde eu encontro as pessoas que hoje fazem parte da minha vida, que integram a minha rede de amigos, que compreendem comigo o que eu defendo, a causa que eu luto por ela. É a sua maneira de se conectar com as pessoas e com o mundo? Eu diria com Deus. O Gaia hoje é a minha religião. Acho que do ponto de vista da espiritualidade, que transcende a religiosidade, mas é o lugar onde eu me sinto pertencer a este mundo e servir. Você imaginava que fosse dar tudo isso, todo esse resultado no início? Não, eu desejava. Assim, tomara que a gente consiga um dia ter um convênio. Já tive um monte, abri mão deles. Ainda tenho alguns que também não sei se quero continuar como Gaia, né? Mas eu acho que assim, não sonhava não, assim, de ser tão grande. Eu sonhava de ser o que ele é no sentido do acolhimento, do espaço da vida, sabe? Do parto, do nascimento de novas vidas. Eu tenho um princípio religioso que me move, né? Que é o princípio cristão. E o ensinamento do mestre, que para mim é o meu Deus, que de Jesus Cristo, ele fala muito disso, da nova vida. E quando eu aprendi isso com ele nos estudos bíblicos que eu fiz ao longo da minha vida,
Eu falava assim, gente, que vida é essa? Eu quero saber mais sobre essa vida. E estou agora me matriculando no curso de teologia, porque agora estou com um pouco mais de tempo, quero estudar mais, porque isso me instiga, né? Eu sou uma pessoa muito devota da espiritualidade. E o Gaia é esse lugar para mim. Irene, o que o Gaia mudou na sua vida? Olha, muita coisa, né? Eu acho que o Gaia é um grande quilombo, né? Com muitos desafios. Eu, enquanto professora, aposentada, pesquisadora, né? A minha mãe e minha tia foram... Minha mãe não está mais entre nós, está habitando um outro sistema planetário, vamos dizer assim, mas elas sempre me trouxeram o Gaia como um espaço de um grande quilombo mesmo, um espaço de acolhimento, um espaço onde elas se sentiam ouvidas e acolhidas. E isso me instigou. Já muito eu procurava um voluntariado numa instituição que fosse séria e que trouxesse algo para mim, né? Então, no começo, eu ainda não estava aposentada, então eu me envolvia com o Gaia, não com a intensidade que eu me envolvo hoje, por conta da aposentadoria que me permitiu isso. Então, eu fui integrando várias ações, aí fui integrando a diretoria, comecei lá como suplente, vindo paralelo a isso, eu sou professora, né, aposentada da rede pública, daqui de São Paulo, e sempre eu pensei, antes da minha aposentadoria, o voluntariado é o meu caminho, né? Eu gosto muito da água, eu sou muito metafórica nesse sentido das ondas, tanto do rio quanto do mar, e as duas têm obstáculos? Tem, mas os obstáculos nasceram para serem vencidos, né? Então o Gaia, para mim, ele é essa fonte grande de água, com todas essas pedras, mas que me possibilita essa trajetória desse voluntariado e de poder semear o saber. Então eu aprendo e ensino ao mesmo tempo, porque é uma troca, né? E ser voluntária é uma coisa de muita responsabilidade. Eu tenho o voluntariado do Gaia, que eu amo de paixão, assim como eu tenho o do Projeto Musicando, que é um projeto de música da escola que eu me aposentei e que a gente trabalha com as crianças da escola, né? Então o Gaia, para mim, ele é essa essência de vida, sabe? Ele faz parte da minha vida, ele está comigo o tempo todo e é uma instituição séria, tá? A gente tem desafios? Tem. A gente dá um passo de cada vez com muita cautela, que é justamente, se a gente pode chamar de medo, é uma responsabilidade que você tem com a vida das pessoas. Então você dá um passo de cada vez. É como se eu chegasse no Rio Caudaloso pela primeira vez e fosse pisando nas pedras, com todo cuidado e com todo respeito. E isso, para mim, é Ubuntu, ou seja, eu sou porque nós somos, que é uma expressão que a gente usa na filosofia africana. E eu, como estudiosa da educação antirracista, não podia me fardar disso, né? E se você vê na foto do nosso livro, ela traz aí uma grande terra, que é essa grande mãe. Então o Gaia eu sinto, né, respeitando as devidas proporções, nesse grande corpo, né, caudaloso das águas, que faz com que a gente acredite, né, que a sociedade pode ser diferente e que as pessoas possam ter oportunidade. Acho que me fiz compreender. Sim, fez sim. Eu só queria te fazer uma última pergunta. Tem diferença da Irene para quando ela entrou no Gaia e a Irene de hoje? Eu acho que a Irene se transforma todos os dias. Tem sim, porque todo dia é um aprendizado, né? Então eu acho que a Irene, que conheceu primeiro, o Gaia tem 20 anos. A Irene, nos primeiros 10 anos, conhecia pelo olhar mais da mãe e da tia. Nos últimos 10 anos, a Irene se integrando, né, no dia a dia. Eu acho que a Irene que vê o Gaia hoje é uma Irene mais amadurecida, né, mais voltada para essa construção dessa diversidade e dessa multiplicidade que é, né, a nossa cidade de São Paulo, que eu sou paulistana, amo de paixão, tendo consciência das dificuldades. Então eu acho que é uma nova Irene. Acho que a todo dia essa Irene se renova de uma forma ou outra. Às vezes gosta mais, às vezes gosta menos, mas faz parte do processo.
Sônia, faz um convite para quem está em casa assistindo a gente, quem quer conhecer o trabalho de vocês, como é que faz? Ah, sim. Sejam muito bem-vindos, em primeiro lugar, ao Gaia, Grupo de Assistência ao Idoso, à Infância e Adolescência, que tem sede na Rua Professor Guilherme Belforte Sabino, número 715, ali na Vila São Pedro, distrito do Campo Grande, subprefeitura de Santo Amaro. E deixo aqui também as nossas redes sociais, www.grupogaia.org.br, o nosso site. Deixo a nossa página do Instagram, OSC_Gaia, e no Facebook, Gaia, com 4 letras bem grandes, maiúsculas, e sejam muito bem-vindos. Se quiserem fazer um contato, escutar a gente contar um pouco da nossa história, 5632-1748, estamos a todo o tempo, todos ouvidos para quem quer conhecer melhor e mais a nossa história. Só precisa ter cuidado porque pode sair com a vida transformada também. Ah, né? Isso com certeza. A gente tem um ditado lá que a gente diz, e esse já bebeu a nossa água. Porque quando bebe a nossa água, não vai mais embora, né? Não consegue ficar com sede, volta rapidinho. O nosso livro, ele não foi vendido, ele foi um projeto subsidiado pelo Instituto Mali. Nós distribuímos 200 exemplares na ocasião do lançamento, que foi no último dia 8, né? Propositalmente o Dia da Mulher, porque a maioria da força Gaia, né, vem das mulheres, da comunidade. E a gente, então, tem aí o prazer estamos tentando fazer o livro digital para poder dar acesso, né, para mais pessoas, mas temos o prazer de folhear algumas páginas. Eu criei agora um laboratório de diálogos no Gaia toda terça-feira pela manhã, que é para a gente conversar sobre o livro, né? E acho que é essa a minha contribuição com a organização nesse momento da vida dela. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito enriquecedor, gostei muito de conhecer vocês e o trabalho de vocês, espero que tenha sido um bom bate-papo. Obrigada pela participação. Muito obrigada, nossa gratidão, né? E o Gaia obrigado. Continua firme a nossa resistência. Sim, eu espero que tenha sido um bate-papo interessante para você também, que tenha te transformado de alguma forma esse programa. O Alesp Cidadania fica por aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.